para ser também a minha mãe e a sua mãe. Eu pensava um pouco vindo para cá, né, rezando. A gente sempre vem rezando o terço. Esse programa sempre é ela que está à frente, porque eu tenho total consciência da minha miséria, total consciência da minha pobreza, total consciência de que sem a intercessão da Virgem Maria na minha vida eu ia fazer muita burrada. Se eu já dou os meus foras, né? Se eu já dou as minhas pisadas na bola com Deus, e não são poucas, infelizmente, imagine se eu não tivesse a mão da Virgem Maria me mostrando: Gislaine, vai por aqui, Gislaine, não venha por aqui, eu vou te ajudar, eu vou abrir os caminhos, eu vou abrir as portas para você. E vindo para cá rezando, eu imaginava tantas faces, tantas maneiras que a Virgem Maria se apresenta para nós, que o Espírito Santo apresenta a sua esposa para nós hoje. E a maneira que Deus colocava no meu coração no carro é essa maneira tão simples, tão bonita, que é a maneira de cuidar e defender o filho. Sabe quando o filho faz uma travessura em casa? E até o Padre Zezinho fala disso numa música. E o pai vai chegar e a mãe sabe que ela não pode esconder do pai aquela travessura que o filho fez, né? Ela precisa contar para o pai. Ela não vai omitir, ela não vai mentir para o pai. Mas ela tem o jeitinho dela. E vendo a aflição daquela criança que aprontou e sabe que vai levar, né, erguida do seu pai, que vai levar um belo xingo do pai, ou quem sabe até uma surra do pai, e sabe até que merece essa surra ou aquele castigo prometido, a mãe fala: olha, fica calmo, espera que eu conto para o seu pai. Então ela vai até o pai, quando o pai chega, e diz para ele: olha, hoje aconteceu isso, mas de uma maneira tão sábia, tão carinhosa, tão meiga, que ela desarma o coração do pai. E o pai que estava pronto muitas vezes para cumprir aquele castigo prometido, o pai que estava pronto muitas vezes para dar, quem sabe, até aquela surra, né, que infelizmente ainda é parte da nossa cultura brasileira, os pais surrarem os seus filhos. O pai, ao invés disso, vai ao encontro do seu filho e diz para ele: ô filho, você aprontou de novo, vem cá no colo do pai. Coloca o filho no colo e tem aquela conversa. E orienta o filho e abraça o filho. E ao invés de xingamentos, ele acaba dizendo para o filho: você é meu filho. Eu sei que você errou, mas eu amo você. Você é o meu filho, é o meu sangue. E eu vou estar sempre com você. Não tenha medo de me contar. E todo aquele discurso duro passa a ser uma conversa de orientação, de formação, que vai levar aquela criança a ser formada e a guardar aquilo na memória para o resto da vida. Assim Nossa Senhora, assim a Virgem Maria faz com você nesta noite, faz comigo. Sabe aquilo que você vem fazendo, aquela dificuldade, aquela pisada na bola que você sabe que você queria ser melhor e não consegue, aquele pecado que você não consegue se desvencilhar, aquele vício que você não consegue deixar, aquela dificuldade, aquela limitação da qual você se envergonha, você muitas vezes não comenta, foge até mesmo do sacerdote para confessar. Experimenta contar para a mãe nesta noite. E diz para ela nesta noite: mãe, eu queria ser um filho melhor. Eu queria deixar de cometer esse pecado. Eu queria deixar esse vício. Eu queria conseguir perdoar. Eu queria conseguir reconstruir a minha vida. Mas parece que eu estou no emaranhado que quanto mais eu tento, mais eu erro. Quanto mais eu quero avançar, mais eu acabo retrocedendo. Por favor, ó Virgem Maria, quanto mais eu quero acertar, eu não sei mais o que fazer, não sei que rumo tomar. Então a mãe que talvez vai olhar para você e vai enxergar na sua vida aquilo que Isaías diz lá no capítulo 59, ela vai dizer para você: filho, filha, não é a mão de Deus
que é incapaz de tocar nessa dificuldade sua, não é a mão de Deus que é incapaz de sarar a tua enfermidade, mas são os teus pecados que puseram uma barreira entre vós e o vosso Deus. São os teus pecados, meus filhos, meu filho, que tem impedido que você experimente a graça e a cura de Deus. Mas nesse momento, filho, eu te tomo como mãe e deixa que eu vou falar. Deixa que eu vou falar com o teu pai. Deixa que eu vou contar as tuas travessuras para Deus. Deixa que eu vou apresentar a Ele aquilo que você necessita. Deixa comigo. E como uma criança que se esconde na barra da saia da mãe e que fala, tá bom, então eu vou deixar porque eu sei que a minha mãe vai me proteger. Eu convido você a se colocar nesta noite como alguém que vive e que dá uma chance para experimentar a proteção de Nossa Senhora. Eu quero convidar você nesta madrugada a se colocar aos pés do Senhor. Eu quero convidar você a colocar a tua família aos pés do Senhor. Dos pés de Jesus, aos pés de Jesus, você vai receber a cura, a libertação, a força, a restauração, o batismo no Espírito Santo, a vida nova, a esperança, o recomeço. Mas eu quero convidar você a se colocar aos pés do Senhor com a Virgem Maria. Não vá sozinho, não vá sozinho. Você quer uma resposta para as tuas dificuldades? Eis a resposta nesta noite. Pede à mãe, experimenta ir com ela aos pés do Senhor. Ir diante do ressuscitado, mas com uma advogada. E deixa que ela tome a tua causa. Deixa que ela fale de você. Às vezes a gente fica tentando encontrar um jeito de parecer melhor, de ficar bem na fita, né? A gente quer... eu me lembro, até me veio agora na minha mente, uma vez que eu fui fazer uma entrevista de emprego e eu não tinha a qualificação necessária. Eu tinha qualificação, eu tinha estudado para aquilo, né? Queria dar aula de musicalização num colégio grande lá na cidade de Sorocaba. Mas eu sabia que eu estava competindo com pessoas que já eram formadas em nível superior. Eu sabia que o último professor da área de música lá era formada, né, era formada em nível superior, né, em música. E eu estava ainda estudando, fazendo o conservatório lá de Tatuí. Mas eu precisava daquele emprego. E eu ensaiando em casa, né, ensaiando e pensando o que eu ia falar, o que eu ia dizer, tentando impressionar, né, como a gente sempre tenta quando vai para uma entrevista de emprego, para alguma coisa que é importante. Mas eu me lembro, eu já era serva da Virgem Maria e eu lembro que eu rezei, né, como muitas vezes eu fiz uma novena para Nossa Senhora das Graças e pedi aquele emprego para ela. E pedi que naquela entrevista, a pessoa que fosse me entrevistar, que eu não conhecia, não sabia quem era, reconhecesse alguma coisa de diferente em mim e que depois, como sinal da presença dela, que depois eu pudesse identificar que era a presença dela em mim, que era o vestígio dela em mim. Então eu fui para aquela entrevista e conversando, um pouco nervosa, tentando disfarçar o meu nervosismo, né? E no final da entrevista, o coordenador virou para mim e disse assim, olha, se você quiser, a partir de segunda-feira o emprego é teu. E era a última chance que eu tinha dado, é a última chance que eu vou dar para aula de música aqui nesse colégio, né? Se não der certo, a gente desiste dessa ideia. Eu estou apostando em você. E ele virou para mim e disse assim, sabe por que eu vou contratar você? Porque você me passou humildade, porque você foi humilde. Eu fui com a tua cara, você foi humilde. E aí eu, naquela hora, né, agradeci a Deus dentro do meu coração, porque qual é a característica de Maria? Humildade. Talvez se eu fosse pelas minhas próprias